E vamos andando com o nosso assunto e fazendo o exemplo do cardápio. Vamos ao cardápio que eu elaborei para a osteoporose. Então, nós temos 6 refeições durante o dia, fazendo o plano alimentar. Essas 6 refeições, elas são divididas aproximadamente em 3 horas. Então, vamos colocar os de jejum aproximadamente 8 horas da manhã do seu dia, né? Com exemplos de alimentos como pão, biscoito, integral, que também é rico em magnésio, rico em nutrientes, a gente coloca o integral. Tapioca, crepioca, pode colocar uma castanha, uma amêndoa, uma linhaça quando estiver fazendo a tapioca. O biscoito pode ser com uma castanha, o pão com linhaça, integral. Pode colocar o ovo como exemplo também nesse café da manhã. Queijo, colocarmos o queijo, faz uma tapioca com uma condição de um recheio com queijo, orégano, tomate. Coloca o azeite também, rico em cálcio, né? A vitamina D aí também entrando. Leite, iogurte. Exemplos de flocos de milho. Pode colocar um iogurte com 2 colherzinhas de cereal de milho. Pode fazer os mix de cereais aonde? No lanche da manhã, que já é depois, que é uma pequenazinha refeição entre o café da manhã e o almoço. Então, se você fez o de jejum, com esses exemplos que eu dei de cardápio, 8, 9 horas, você mais ou menos o lanche da manhã, umas 10 horas, você come 3 castanhas de caju, umas 3 unidades de castanha do Pará, ou mesmo uma fruta in natura, uma fruta rica em cálcio, ó, entra a laranja, a tangerina, que agora está na safra nesse momento. Então, essa pequena refeição, aproximadamente entre o café da manhã e o nosso almoço. Rico em quê? Rico em alimentos de cálcio, como arroz, macarrão integral, falei do magnésio. Vou dar um exemplo aí, dei um exemplo de uma sardinha assada, pode comer um salmão. Uma salada verde, pode botar um brócolis, um agrião refogado, uma abóbora cozida, um grão de bico, né, lá na salada verde, fica altamente saboroso. E aí a gente entra como sobremesa uma salada de frutas, né? Ó, vamos colocar uma laranja, uma uva e um mamão, todos alimentos ricos em cálcio. E depois do almoço, aproximadamente 4 horas, se você almoçou umas 12 horas, você vai fazer o quê? O seu lanche da tarde, aproximadamente 16 horas. Então, também é uma pequena refeição, um iogurte com fruta, mamão, pera, linhaça, todos os alimentos o quê? Ricos em cálcio. Para o quê? Para a nossa patologia que a gente está estudando o quê? A osteoporose, não é isso? O indivíduo com osteoporose. E no final da tarde, a gente entra, depois do lanche, mais ou menos umas 20 horas, umas 19 horas, a gente entra no nosso jantar. Também com saboroso arroz e macarrão integral. Dei um exemplo de um omelete de queijo com salsa, uma cebolinha. Também uma salada verde escura, pode entrar uma rúcula com uma manga. A batata doce cozida, pode colocar uma leguminosa, um grão de soja. Vamos à fruta também, para a gente não ficar ingerindo doce. A gente vai ingerir uma fruta que é rica em frutose e rica em cálcio, como a uva. E no final da noite, lá na ceia, a gente tendo um iogurte com aveia, ou mesmo um mingau, bem saboroso, para quem realmente quer uma alimentação rica em cálcio, para prevenir a osteoporose, alimentos ricos em cálcio e em vitamina D. E nesse trajeto do nosso plano alimentar, a gente tem umas coisinhas, nós temos os alimentos que a gente não deve comer em excesso, como o sal, que é excretado pela urina, nosso cálcio, muitas gorduras, o cálcio também é liberado pelas fezes, muitas proteínas, cafeína, como tomar refrigerante, café durante a refeição, após a refeição. Também a cafeína faz a excreção de cálcio pela urina, e isso a gente está diminuindo o cálcio do nosso metabolismo, do nosso corpo. E aí não misturar alimentos com cálcio com ferro, porque no caso aí o ferro ganha do cálcio. Como colocar uma sobremesa iogurte? Não deve, por isso que eu coloquei. Se você notar, no meu cardápio existe sobremesa fruta. Nada de colocar sobremesa como um iogurte ou algum derivado de cálcio, porque senão o ferro não vai deixar absorver esse cálcio do iogurte que você está ingerindo. Geralmente a sobremesa é iogurte, tá bom? Ou mesmo o pudim, que tem o leite dentro da preparação, correto? Então, a gente com essas orientações que eu acabei de dar para vocês, dei um exemplo de um plano alimentar do indivíduo, volto a falar como eu falei no início, o indivíduo que somente tem osteoporose.
Algum indivíduo que tenha osteoporose ou outra patologia, como um cardiopata, um diabético, um insuficiente renal, todos esses devem procurar um especialista, uma clínica, algum profissional da área de saúde para lhe ajudar, um nutricionista, para fazer um plano alimentar que seja personalizado e independente. Aqui foi apenas um plano alimentar e para você ficar enriquecido de conhecimento sobre os alimentos ricos em cálcio e vitamina D que você pode colocar na sua dieta, na sua alimentação. Muito obrigado. Até o próximo assunto.